E esse é o Varejo em Movimento, o podcast do Cindy Lojas Porto Alegre, diretamente para ti que quer potencializar o teu negócio. Estamos aqui gravando diretamente do estúdio do Connector Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Nina Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá você que está nos ouvindo, nos assistindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do nosso Varejo em Movimento, agora na 3ª temporada. Isso aí. E esse é um episódio especial, né, Victor? Um episódio comemorativo aos 88 anos do Cindy Lojas Porto Alegre. Isso aí, Nina. E um episódio especial não podia ser diferente. Nomes de peso para falar da nossa história, falar do varejo e o futuro que nos espera. Então, nesse episódio nós vamos ter 4 convidados, né, Formato Nina? inédito aqui no Varejo em Movimento. Para esse episódio especial, nomes de peso aqui então, estamos com ele, Arcione Piva, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Alexandre Peixoto, superintendente da entidade, a jornalista Giane Guerra e o especialista em varejo Elifas de Vargas. Só nomezão, né, Nina? Isso aí, Victor. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio especial com 4 nomes lendários do Varejo Gaúcho aqui com a gente. E esse episódio promete, assim como toda a nossa temporada, né, Victor? Isso aí. Então, né, pra gente realmente já começar, por favor, presidente Arcione Piva, dá um oi aí pro nosso público. Bom, é um privilégio enorme, né? É mais um episódio aqui do Varejo em Movimento. E hoje aqui falando um pouco sobre os 88 anos do Cindy Lojas Porto Alegre, uma marca histórica. Realmente será um privilégio enorme contar um pouquinho dessa história aqui para quem nos acompanha aqui por todos os meios de acesso aí das plataformas mais diversas que o Cindy Lojas participa sempre. Perfeito, presidente. Vai ser um baita papo, né, Nina? A gente já sabe. Mas para quem quer acompanhar tudo que já teve aqui no Varejo em Movimento e no que ainda vai ver nessa temporada, 3ª temporada, precisa fazer o quê? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal, Isso né, aí. Victor? Agora, oficialmente, com mais de 100 episódios disponíveis, com muito conteúdo e cases de sucesso. Então te inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma atualização do Varejo em Movimento, deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha com os amigos empreendedores. Exatamente. E se tá no Spotify fazendo tua caminhada diária a caminho do trabalho, não esquece, dá a estrelinha, compartilha realmente pra gente potencializar cada vez mais negócios. Nosso papo começa então, Nina, com o presidente Arcione, logo depois da vinheta. Bora lá então, presidente, começar o nosso papo de hoje, diferente, né, nesse novo formato. No último dia 18, né, de outubro, o Cindy Lojas completou 88 anos. Fala um pouquinho, né, de quais foram as grandes lutas que moldaram a entidade nesses mais de 8 décadas de história. Bom, uma empresa, uma entidade, né, com 88 anos de existência, só por este número já revela a sua importância, assim, o tamanho que é uma entidade ou uma empresa, né, que tem 88 anos. Nós estamos falando aqui do Cindy Lojas Porto Alegre, que há 88 anos atrás, um grupo de abnegados lojistas aqui de Porto Alegre resolveram criar essa entidade para defender os interesses da classe lojista de Porto Alegre. E é um papel que vem sendo feito desde então até hoje. Então, comemorar os 88 anos, eu estar na presidência, estar como presidente, realmente é um privilégio muito grande, né? Porque tem uma história que foi contada e construída por muitos outros presidentes que passaram aqui, fizeram um trabalho espetacular para que essa entidade pudesse estar comemorando os 88 anos hoje, né? Nesse mês de outubro de 2025. Então, muito feliz por estar aqui e nosso legado continua sendo o mesmo lá da fundação há 88 anos atrás. É defender os interesses da classe lojista nas mais variadas possibilidades, né? Redução de tributos, de impostos, de taxas, segurança pública, fortalecer a educação, estar sempre à disposição dos nossos associados, nossos representados, independente se é associado ou não, estar à disposição deles para ajudar naquilo que possa melhorar, especialmente melhorar o varejo de Porto Alegre. E mais recentemente, alguns anos para cá, a Alvorada foi incluída nesse processo, né? Então, hoje nós defendemos Porto Alegre e Alvorada naquilo que realmente interessa aos nossos lojistas. Trabalho que começou 88 anos atrás e que continua
com este mesmo legado. Claro que nesse meio do caminho a gente agregou muitas outras coisas, né? A gente pode falar mais adiante aí sobre o que agregou além dessa defesa de interesses dos lojistas. Perfeito. Perfeito, presidente. E essa aqui hoje é uma conversa muito especial, muito marcante para todos nós, né? Chegando perto dos nossos 90 anos do Cindy Lojas Porto Alegre, o presidente que acompanhou desde os 85 anos, né, conosco. E a gente sabe que as organizações são feitas pelas pessoas, não é mesmo, presidente? E ao longo dessas décadas, a gente viu que o Cindy Lojas Porto Alegre teve contribuições muito marcantes de cada presidente que passou por aqui. Qual é o principal legado que o senhor quer deixar da sua gestão para o comércio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul? Bom, como eu já comentei antes, né, realmente teve muitos presidentes que fizeram coisas maravilhosas. Hoje está muito mais fácil estar como presidente pelo legado que os últimos presidentes, especialmente os últimos presidentes aqui, o Paulo Cruz e o Ronaldo Sirikov, deixaram um legado espetacular, né, e que facilita muito quem está na presidência hoje, né. Mas eu vejo assim que o trabalho que mais a gente pôde dedicar tempo, que pôde influenciar de uma certa maneira, foi a inovação e a educação. Inovação através aqui do Conecta Hub, que é uma ideia que já nasceu na gestão anterior, mas que está sendo muito fortalecida nesta gestão, e a educação através da educação com o grupo de varejo, com uma série de ações, né? Os nossos cursos voltaram a ter lotação máxima, fila de espera. Então, realmente, a educação nesse sentido foi, se a gente olhar, ela vem sendo fortalecida e que me dá muito orgulho, né? Porque é uma... a gente certamente falará disso mais adiante, mas é uma das grandes dores do mercado, não só do varejo, mas especialmente do varejo, que é o que nós defendemos, é ter mão de obra qualificada. E estar podendo ajudar a diminuir esse problema nos deixa muito orgulhoso, né? E é um trabalho que me dá muita alegria, muito prazer de incentivar aqui dentro do Cindy Lojas, e é isso que acho que, entre muitas outras coisas, eu podia falar aqui de uma série de outros eventos, como a parceria com o Sebrae na FBV, que talvez seja a médio e longo prazo um evento que certamente no futuro poderemos falar de como esse será o principal legado, né? Mas hoje ainda a inovação e a educação são os pilares que mais nos, vamos dizer assim, expõem de forma positiva como gestão, né, nesse período que estamos aqui de 2022 a 2026. Perfeito. Nina, o presidente nos trouxe agora vários trabalhos que o Cindy Lojas realiza justamente nesse sentido de trazer soluções para os problemas de cada lojista. E na sua visão, presidente, né, o senhor também é um empreendedor, também é um lojista, além de presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Quais são os grandes desafios que o nosso varejo está enfrentando hoje? E como é que a nossa entidade, aqui o Cindy Lojas, tem atuado realmente para dar essa solução, né, solucionar esses problemas do varejo? Bom, pelo que a gente sabe das pesquisas e pelo que eu, como lojista, também percebo, hoje, especialmente nesse momento, a gente vive o maior desafio é a mão de obra. E nesse sentido, eu até comentei um pouquinho antes aqui, o varejo de educação tem sido um canal de qualificação para nossos lojistas, para as equipes dos lojistas, né? Mas a gente faz muitos eventos de qualificação para diminuir isso aí. É óbvio que se a gente olhar, nesse momento temos aí juros muito altos, que prejudica muito o varejo, especialmente o varejo. Quando o juro a economia não está bem, o varejo certamente não vai bem. Se o varejo não vai bem, a economia não vai bem, é uma coisa puxa outra, outra puxa uma, mas assim, olhando para dores dos lojistas, nesse momento é mão de obra qualificada que é o grande desafio, e é o que a gente tem trabalhado muito aqui, que é um dos pilares que a gente tem trabalhado muito no varejo de educação, com o Cindy Vagas, com o varejo de educação, com o NIS funcionando muito bem aqui. O NIS é o núcleo de inteligência aqui, de inovação do Cindy Lojas, onde a gente busca também a entender os desafios que vêm de fora, né, de fora para dentro do Cindy Lojas, para que a gente possa ajudar os lojistas. Então, resumidamente, né, hoje o grande desafio é ter mão de obra qualificada disponível para nossos associados, para o nosso representado e para o varejo de modo geral.
E como é importante que nossos associados representados saibam, né, do trabalho que o Cindy Lojas vem realizando. Presidente, a sua participação no episódio de hoje ainda não acabou, né, Nina? Não, acabou. É sempre uma aula estar com o nosso presidente, né, Verdade, Victor? verdade. Mas logo em seguida a gente já volta, porque agora vamos para o nosso segundo convidado desse episódio especial. Isso aí, segue agora o nosso superintendente Alexandre Peixoto, logo depois da vinheta. Bora lá então, voltar aqui e continuar o nosso papo de hoje, né, Nina? E agora estamos aqui com ele, Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas. Alexandre, por favor, dá um oizinho pro nosso público. Olá, muito obrigado. Uma honra estar participando junto com vocês. Peixoto, uma honra para nós estarmos aqui, né, nesse episódio especial, recebendo tantos grandes Isso nomes. aí. O nosso superintendente aqui com a gente. Então, vamos lá na nossa primeira pergunta. Aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, nós falamos muito que ninguém cresce sozinho, né, Exato. Victor? E como nós temos esse compromisso em oferecer, proporcionar networking para o empresário, para o lojista que está aqui com a gente. Então, Peixoto, Alexandre. Ai, gente, é o vício do dia a dia. Exatamente. Mas, Alexandre, conta pra gente os principais benefícios que o Cindy Lojas Porto Alegre oferece hoje para o empresário nesse sentido de associativismo e networking. Olha, estar presente dentro do Cindy Lojas como associado é uma oportunidade muito rica de conexão. As conexões, elas existem no Café Ecologistas, então está sempre sendo pensado os nossos eventos para esse momento de troca. Então, o nosso Café Ecologista tem meia hora de conexão antes de começar um conteúdo. E um conteúdo feito no Café Ecologista através das pesquisas que a gente realiza com os lojistas que participam desse evento, e eles trazem o que é de importante, o que eles estão precisando naquele momento para o próximo Café Ecologista. São eventos com em torno de 90 pessoas no café. Depois nós temos o próprio Connector Hub, que faz vários eventos. E também não podemos esquecer que o próprio treinamento do Varejo Educação é um momento de conexão, de networking. E aí a gente pode estender isso para a FBV, que também, 10 mil pessoas, é uma oportunidade muito grande de relacionamento, de conexões, para buscar ali atender as suas necessidades, porque o Cindy Lojas está sempre trazendo profissionais que estejam aptos e prontos para te ajudar com as tuas dores. Então, estar participando da nossa rede, ela é muito rica, sem falar nos 2.100 associados que estão dentro do Cindy Lojas, dentro desse, vamos chamar esse grande hub que é o Cindy Lojas Porto Alegre. Muito legal esse trabalho, né, Nina? Porque vários dos nossos convidados aqui no Varejo Exatamente. Movimento já falaram da importância do networking, de participar de eventos, então confere aí, né, o que a gente já falou sobre. Mas e sobre a inovação, né, Nina, que é um tema que retorna muito. Alexandre, o que o Cindy Lojas faz em termos de inovação, pensando justamente nesse pequeno, médio lojista? Bom, isso veio de um trabalho da diretoria. A diretoria pensou em ter um espaço de inovação, pensando muito forte no pequeno e médio, né, que normalmente não tem uma área de inovação dentro da sua área. E então nós buscamos ter o Connector Hub para ser esse ambiente de inovação, essa oportunidade do pequeno estar dentro de um ecossistema de inovação, buscando startups, buscando produtos que possam levar para a sua empresa. Então, o Connector Hub foi uma grande mudança, ainda é, com certeza, foi o primeiro, né, entidade a ter um hub de inovação. Então, ali está uma grande entrega de inovação para o mercado e que hoje vem fazendo uma série de atividades, né? Esse ano nós tivemos um trabalho muito forte do NIS, que é o Núcleo de Inovação e Inteligência do Cindy Lojas Porto Alegre. O presidente Arcioni já falou isso também na primeira parte, né, do nosso podcast. E é um núcleo que quem coordena é o nosso vice-presidente, o Tarcísio, com outros diretores e mais todos os gestores e outros convidados do Cindy Lojas, que são colaboradores do Cindy Lojas, que faz com que o que venha no NIS de inovação seja realizado aqui dentro, né? A Letícia faz a mediação desse comitê, a fim de levar o que nós trouxemos, o que os diretores nos trazem de necessidades, sempre lembrando que são lojistas, são empresários que estão à frente dos seus negócios, então entendem bem das dores. Tanto que
nós vamos fazer agora no dia 28 de outubro, o Connector Day. É um evento de cocriação junto com toda a nossa comunidade que está dentro do ecossistema do Cindy Lojas e do Hub, que nós vamos estar falando de coisas de qualificação. O presidente Arcioni já falou sobre isso. Vamos falar sobre engajamento e retenção. E vamos falar de uma das coisas mais importantes, que foi a tua primeira pergunta, que é expandir a nossa comunidade, aumentar essa rede de networking dentro do Cindy Lojas. E como é que a gente faz isso? Com uma cocriação da própria comunidade, escutando o que esses empresários entendem que a gente precisa fazer, além do que já está sendo feito. Então, vamos olhar já para um planejamento estratégico, vamos chamar assim, para os próximos anos, em cima dessas grandes dores. Sensacional, Ótimo. né, Victor? E Alexandre, antes aqui com o presidente, nós falamos como as organizações são feitas de pessoas. E com certeza, nesses 8 anos que você está aqui, a tua gestão teve momentos muito marcantes para o Cindy Lojas Porto Alegre. Você já citou aqui o Connector Hub e a FBV, isso. que hoje são as grandes marcas que compõem, né, junto com o Cindy Lojas Porto Alegre. Quais são as principais conquistas, então, nesses 8 anos que tu está aqui? Graças a Deus, tivemos várias conquistas, graças a profissionais como vocês que trabalham aqui no Cindy Lojas. Mas porque nada é feito sozinho, né? Para mim, um dos grandes marcos é estarmos sendo certificados ano após ano pelo GPTW, que mostra o quanto que o ambiente ele é agregador, que tem clima, porque os desafios existem e a gente vem entregando esses desafios, mas com bom clima, com um certificado de saúde mental, então, muito importante. Várias vezes também fomos premiados no top de marketing da DVB, com projetos bem diferentes, projetos super importantes para a cidade, o Reconstruindo Juntos, agora foi o último prêmio, a parte também de FBV já foi, também durante a pandemia nós fomos premiados, trazendo prêmios que foram relacionados à nossa atividade fim, que é defender, né, e ser o representante legal dos lojistas perante momentos como esse que nós não queremos passar, mas aprendemos com essas dores. Então, lembrando assim rapidamente, são esses que me vêm à cabeça. E não são poucas conquistas, E não né? são poucas, e também não podemos deixar de falar, Peixoto, sobre a edição histórica da Isso FBV aí. de 2025, com mais de 10 mil pessoas, mais de 130 marcas participantes. Isso aí, recorde em tudo. Essa com certeza vai entrar na nossa história dos 88 anos, né? Exatamente. Essa é também, além de ser um marco, ela há uma conexão muito importante do Sistema S com a FBV. Momento que temos Sebrae co-realizando junto com o Cindy Lojas, com o apoio de FEComércio, de outras entidades, CNC, apoiando todo um evento que vem para ajudar os lojistas. E sempre, de novo, vou reforçar, quem faz esse evento são lojistas, são empresários que trabalham no varejo, que levam para lá 150 palestrantes, 4 palcos, mais de 120 expositores, empresários que estão lá para negociar junto com esses lojistas. E todo esse trabalho de mais de 5 mil empresários que vieram do interior e os outros 5 mil que são da capital e do Brasil inteiro, 22 estados representados. Então, nós tivemos um evento fantástico, que eu não tenho dúvida que 20, 21 e 22 de maio do ano que vem, já coloquem isso nas suas agendas, já bloqueiem o seu Outlook, porque vai ser um evento realmente para ficar na memória de todos, que nós vamos fazer um evento fantástico no próximo ano. Isso aí, estamos todos ansiosos pela FBV 12ª edição Em breve, 2026. ingressos disponíveis. Isso aí, acompanhe nas nossas redes sociais. Alexandre, vou chamar de Peixoto, né? Já demos a Estamos introdução, em casa aqui, né, estamos em casa. Peixoto, hoje é uma participação pocket, né? A gente tem mais convidados aqui ainda no Varejo em Movimento no episódio de hoje, mas, claro, né, para finalizar realmente a tua participação, aquela mensagenzinha pro nosso ouvinte, para quem tá nos acompanhando no Varejo em Movimento. Bom, primeiro, continuem nos acompanhando, compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos. Realmente, nós temos mais de 100 episódios gravados, com muitas histórias reais, que são legados que a cidade tem. Então, super importante que você nos acompanhe.
E acompanhem também as redes sociais do Cindy Lojas, do Connector e da FBV. Nós trabalhamos para levar o que está acontecendo nesse momento que possa ser uma informação extremamente importante para o teu negócio. Então, estar nos acompanhando, nós estamos falando de lojista para lojista quando nós estamos falando nas nossas redes sociais, porque nós fizemos muita pesquisa com o mercado, nós trouxemos realmente para nossas redes o que o lojista está precisando, não só a parte de contrato de trabalho, que é a nossa obrigação, mas também a parte digital, a parte de e-commerce, várias coisas que fazem total sentido para que vocês nos acompanhem. Perfeito. Peixoto, muito obrigado pela tua participação aqui nesse episódio tão especial do Varejo em Movimento. E Nina, continuamos aqui, né? Continuamos aqui. Já ia te falar, Victor, que agora a gente sai de casa e Isso vai aí. pra rua. Agora a gente vai ver o que a imprensa e o mercado pensam sobre o Cindy Lojas Porto Alegre. Isso aí. Logo, logo já vamos conversar com a jornalista Giane Guerra sobre os dados que o Cindy Lojas emite, as informações e como é que isso chega para o nosso empresário da capital e do Rio Grande do Sul. Mas logo depois da vinheta. E estamos aqui agora no nosso terceiro bloco desse episódio muito especial, né, Nina? Com certeza. E agora com uma grande parceira Isso também aí. do Cindy Lojas Porto Alegre. Isso aí, estamos com ela, Giane Guerra, jornalista do Grupo RBS. Giane, dá um oizinho pro nosso público. Olá, pessoal. Vitor e Nina, muito obrigada pelo convite. Parabéns ao Cindy Lojas. Obrigado, Giane. Giane, já vamos começar assim sendo bem objetivos contigo. Qual é que é a importância dos dados nessa comunicação que tu faz no teu trabalho com os empresários? Olha, os dados, eles sustentam avaliações, percepções, né, análises, projeções, tendências, né, e curiosidades também. Pegando, por exemplo, as pesquisas de vocês, né? Quando eu divulgo as pesquisas de vocês, eu estou falando para alguns lojistas, e não só lojistas aqui de Porto Alegre, mas lojistas de todos os lugares, né? Coisas que podem acontecer para determinadas datas de venda. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou trazendo curiosidades para o público em geral, né? Que tem curiosidade para saber, né? O comportamento do consumidor, o comportamento da população de determinado local. É uma forma de conectar, né, o que as pessoas querem, o que o consumidor quer, para que o lojista tenha a oportunidade de oferecer isso. Né? Além de, claro, projeções aí de números que a gente chama que são mais áridos, né? Como o número de projeção de vendas, que para um público amplo não diz nada, mas para algumas pessoas que tomam decisões importantes, que precisam deste tipo de avaliação e comparativo, esses números são super relevantes. Perfeito. Perfeito. E, Giane, tu citou, né, as pesquisas assim de lojas. Nós temos um trabalho já muito consolidado na área de pesquisas. E cada vez mais, né, Victor, as nossas pesquisas, elas saem do âmbito só do comércio. E a gente também está olhando para outras esferas, também comportamentais e que afetam o varejo. Exatamente. Mas, Giane, pensando no empresário, como que esses dados fazem com que o empresário saia do achismo e tome decisões mais estratégicas para o seu negócio? Porque ele tem ali uma fonte de informação, porque a maioria absoluta, né? Não todos, claro, porque os grandes varejos, as grandes redes de varejo têm suas próprias consultorias, têm seus departamentos internos de estatística, de economia, né? Tem capacidade de pagar por isso. Mas quem é menor, pequeno, médio porte e até alguns maiores, não tem isso. A fonte de informação que eles têm vem da entidade setorial. Né? Eu sou uma defensora do associativismo por vários pontos e este é um deles. E eu sempre digo para as entidades, olha a responsabilidade que a entidade setorial tem, seja o Cindy Lojas no Varejo de Porto Alegre, seja outra entidade de qualquer outro setor. A responsabilidade que a entidade tem, porque ela não está falando para uma gigante do setor que tem seus consultores, suas consultorias carérrimas, né? Ela está falando para o pequeno, que depende daquela informação transparente, sincera, honesta, para tomar a sua decisão. A decisão se vai contratar mais, se vai contratar menos, se vai comprar um estoque maior, se vai comprar um estoque menor, qual é o produto que ele vai botar na vitrine que pode fazer uma super diferença no resultado de venda em determinada data, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas é assim que, e conhecendo e convivendo com vocês há tantos anos, né, e falamos mais de 20 anos, convivendo com o Cindy Lojas e outras entidades de varejo há tanto tempo, eu comecei a entender a relevância desse tipo de informação. Então, quando eu pego a informação de vocês, quando sugiro perguntas, quando eu pego o resultado de uma pesquisa e eu escrevo
eu escrevo pensando que eu estou, sim, levando curiosidade e informação para o público amplo, mas eu também estou escrevendo para aquele pequeno lojista que vai tomar a decisão a partir do dado de vocês e da forma como eu empacotei para que ele interpretasse este dado. Então, tento também sempre conectar com o momento, a conjuntura atual, né, coisas que estão acontecendo, porque isso influencia muito o consumidor, influencia as pessoas, né, o que está acontecendo em determinado momento. Seja a busca pela sustentabilidade ou por uma educação mais lúdica, como que foi o que guiou minhas perguntas para o último Dia das Crianças que vocês incluíram na pesquisa, ou seja, né, uma inadimplência mais alta como a gente está agora, que isso reflete na decisão de compra de um consumidor, né, como é que isso vai pegar na decisão dele de comprar algo para o Natal? E como é que o lojista se posiciona em relação a isso, né, a este cenário atual? Então, este cruzamento de dados é o que eu tento fazer sempre com os dados de vocês para abastecer isso, ele, que é o empresário. E, Nina, tu me perguntou com foco no varejista, mas, assim, tem muitos outros setores que usam os dados de vocês e que não necessariamente são varejo, né, como, por exemplo, a indústria, que vende para vocês, né, e que também precisa programar sua produção a partir do que o consumidor vai comprar do cliente dela, que é o varejista. Assim, só um exemplo, né, mais simples, né? Com certeza a Excelente. cadeia toda está interligada, né, Exato, Victor? E a exato. importância desse trabalho conjunto, dessa parceria entre o Cindy Lojas, da nossa pesquisa, e também a Giannis Veículos de Comunicação. Perfeito. E o Varejo em Movimento, ele é parte também dessa estratégia justamente porque estávamos aqui em off conversando sobre as pesquisas, conversando sobre os resultados. E, Giane, também nesse sentido, também para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, de tu que especialista em economia, né, tem lido nossas pesquisas recentes, estamos aí trabalhando temporários no fim do ano, estamos trabalhando o Dia das Crianças. Quais desses dados, né, mais chamaram a tua atenção e o que esses números, né, traduzem para ti? Bom, pegando agora essa de temporários, me chamou a atenção a redução grande na intenção de contratar temporários. O primeiro momento que eu olhei aquele dado, eu mandei para ti, nossa! Exatamente. Victor? Aí depois eu fui entender o dado pela análise que vocês colocam ali do ladinho dos números do Excel, né? Aí eu olhei a análise e comecei a entender, né? Já sabia do fator conjuntural, porque eu acompanho, né? Eu acompanhei varejo do Rio Grande do Sul no ano passado, que foi super bem, né? Em cima de uma tragédia, mas, enfim, é fato que aconteceu. Mas, e a inadimplência, juro alto, tudo isso eu acompanho. Agora, esta outra avaliação que vocês fizeram, esse cruzamento de dados, de que os lojistas estão buscando mais efetivos, é uma coisa que dificilmente eu conseguiria enxergar ali, nesta profundidade. Talvez se eu olhasse lá aquele dado que duplicou, né, o número de lojistas que responderam, que pretendem contratar efetivos, né? Talvez eu olhasse lá, eu suspeitasse que esse movimento estava acontecendo. Mas a análise mais aprofundada que vocês fizeram disso depois, com o que vocês convivem no dia a dia do Cindy Lojas, conversando com os lojistas, foi extremamente importante para eu ter um outro olhar para a pesquisa, dizer, opa, isso aqui eu tenho que aprofundar, vou fazer uma entrevista com o presidente Arcione Piva, porque isso aqui está um pouco mais complexo, né? E aí é mais ou menos assim que eu vou raciocinando, né? Às vezes eu vou pesquisar os números ali, né? Isso aí mesmo, esperava, não deu muita coisa, tá? Mesma coisa, assim, sem muita mudança. Mas neste caso, né, foi uma mudança profunda, como vocês mesmos colocaram na análise desses dados. Perfeito, perfeito. Jane, a gente já vai chegando ao final dessa participação pocket, né? A gente tem que chamar a Jane aqui mais vezes, pra dar essas análises para nós. Jane, realmente agora uma frase final, acho que tu como analista, com essa experiência toda, estamos chegando nas datas mais importantes do varejo aí, né? Que é realmente Black Friday e Natal. Tua dica, assim, pro varejista se preparando, diante de tudo que já viu esse ano, qual é que é a tua dica principal? Que ele me convença que ir até a loja dele é um lazer e não é um compromisso. Aí eu vou optar por ir até a loja dele em vez de comprar pela internet. Ótimo, ótimo, perfeito. É muito que a gente fala aqui, né, Nina, do Varejo de Movimento, de que a loja física tem que ser mais do que só para venda. Sintetizou tudo que a gente vem falando nesses episódios de Varejo de Movimento. Perfeito. Jane, muitíssimo obrigado pela sua participação. As portas aqui do Varejo de Movimento vão estar sempre abertas a ti. De lojas também. Com certeza, uma parceria de anos e que vai ter mais 20 anos ainda pela frente. Muito obrigado pela tua participação e daqui a pouquinho, né, logo em seguida, logo depois da vinheta, Elifas de Vargas, especialista em varejo, para falar sobre as tendências do ano e do ano que vem.
E voltamos aqui, agora sim, Nina, nosso penúltimo bloco do Varejo Movimento especial de aniversário do Cindy Lojas Porto Alegre. E estamos com alguém muito especial, né, Nina? Com certeza, um parceiro de longa data Isso do aí. Cindy Lojas e de todas as nossas marcas, né? Da Com FBV, certeza. do Connector Hub. Perfeito, Elifas de Vargas, especialista em varejo. Elifas, dá um oizinho aí pra galera. Oi, gente, obrigado imensamente estar aqui. É uma honra mesmo estar nesse momento tão especial aí de aniversário, né? Tem que celebrar mesmo, porque é uma estrada muito linda e cheia de inovação e protagonismo. Verdade. Maravilha, Elifas. E já que você é o cara das tendências, esteve conosco lá na FBV, está constantemente Isso com a aí. gente aqui nos cursos de capacitação do Cindy Lojas, o Varejo e Educação. Exato. Sempre sucesso de público e de avaliação, né, Elifas? Graças a Deus, né? Então a gente já quer começar te perguntando, para os próximos anos, qual tendência que o lojista tem que estar de olho se ele quer dominar o mercado? Então, essa é uma pergunta muito pertinente em todos os lugares que a gente acaba passando e indo, sempre tem. Mas o que eu tenho notado e gosto de falar muito é que o que está se percebendo e que está se dando uma convergência em várias feiras e eventos que estão acontecendo. Já fazem 3 anos que falaram o poder do varejo físico, vem vindo. Aí vem a inteligência artificial. Agora, esse ano se mostrou muito mais a preocupação do varejo para 2026 e daqui para frente de como a gente vai ter o poder das pessoas no centro. A inteligência artificial, ela veio para ajudar realmente a melhorar a nossa vida, a termos mais tempo. E eu gosto de dizer que a inteligência artificial ela não vai substituir ninguém. Ela vai só substituir a pessoa que não sabe usar a inteligência artificial. Então isso é muito legal. E outra tendência muito é a questão de voltar para aquilo que o varejo sempre fez. E eu busco trazer uma analogia muito interessante que o varejo, às vezes ele parece que no digital ele é diferente. Ele só é, na verdade, uma visão diferente de tudo aquilo que ele já passou. Então, por exemplo, até essa semana eu estava comentando com o pessoal, poxa, o que era antigamente tu comprava o ponto no varejo, né? Hoje ninguém mais ouve, né? Quem nasceu depois de 2000 nem sabe o que é ponto. Agora, onde eu vejo essa ideia? Porque a ideia do ponto é a ideia de ter movimento, de ter pessoas na frente, na rua principal da cidade. No digital, aonde isso fica? Na audiência. Então, se tu começar a comparar tudo aquilo que a gente aprendeu no varejo, todas as técnicas de venda, por que o caixa te ficava no final da loja? Onde é que é o meu caixa dentro do digital? Essas mesmas perguntas, elas devem ser feitas e quando a gente começa a simplificar isso, fica muito mais fácil de entender o quanto vai ficar mais fácil dessa conexão das pessoas com o digital e com o físico. O digital é uma porta, é uma vitrine para aproximar as pessoas. E o varejo, então, vai cada vez mais ser protagonismo. E eu vou ser mais além. O varejo, ele já transcendeu e está em todos os outros negócios. Hoje advogado, hoje dentista, várias outras empresas, elas fazem o quê? Elas seguem todas as tendências, elas seguem as ferramentas do varejo. Porque, vamos lá, a gente segue um calendário que foi criado por quê? Pelo varejo. Perfeito, É verdade, perfeito. Victor. E Elifas, né, tu justamente está falando sobre esse processo de transcender, Isso. né, no varejo, que muitas vezes assusta o Exato. pequeno e o médio, né, que ele ouve essa palavra, poxa, como é que eu vou fazer isso, se é que eu vou fazer parte disso? O Cindy Lojas tem feito muito por isso, e tu é um grande parceiro nosso nesse sentido. O que tu acha que essas iniciativas que realmente ajudam a quebrar, quais são essas iniciativas que ajudam a quebrar essa barreira inicial? Tu sabe, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul e eu venho da comunicação assim como vocês, mas eu aprendi uma frase com o Oswaldo Carlos Van Leeuwen, né, fundador do Jornal Informativo, que ele me ensinou quando eu estava lá com meus 18 anos falando, quando eu fiz minha primeira matéria. Se a senhora de 80 anos lá do Morro 25 não entender a tua matéria, tu falhou como jornalista. Então o que eu peguei disso para minha vida e levo aqui e quero compartilhar com todo mundo. Não adianta eu pegar lá as tendências macro, lindas e maravilhosas, mas não entender o conceito dela. Eu acho que essa conexão que a gente faz de tendências macro para o micro é onde é o papel fundamental e excelente que o Cindy Lojas tem feito. Não é à toa que nós temos a Feira Brasileira do Varejo, que é justamente essa conexão. A gente teve até um tema, né, o jeito brasileiro de fazer varejo. Essa conexão que o Cindy Lojas tem feito, esse trabalho nessa sua história é fundamental para isso. É fundamental para realmente levar de uma forma simples, de uma forma que as pessoas consigam compreender e aplicar. Então, acho que toda essa cadeia, que inclusive o Cindy Lojas, né, pela passada que eu tenho no Brasil inteiro, é muito legal, porque todo mundo sabe quem é o Cindy Lojas de Porto Alegre, né? E a gente sabe que vem muitos outros Cindy Lojas aqui fazer esse benchmark, né? Então, é muito legal isso. Essa conexão, a gente precisa entender que eu preciso simplificar. Às vezes a gente se preocupa com alguns termos técnicos, mas comunicação não é o que a gente fala.
é o que o outro entende. No varejo é a mesma coisa. Se eu não ajudar a resolver um problema, eu não estou fazendo varejo. Porque varejo, ele nada mais é do que ajudar uma outra pessoa a resolver um problema. Essa é a cerne do simples, porque eu fui no dicionário procurar. O que é varejo? Né? Porque varejo no Brasil a gente tem um problema muito sério. A gente ainda é muito aquela síndrome do cachorro que caiu da mudança, sabe? Então retail é chique, varejo não é legal, né? Eu sou varejista. Aí até tem uma questão muito legal de fonética, varejista. O que lembra a palavra varejista? Não lembra uma mosquinha? Então já não dá um negócio ruim na cabeça? Então nós temos que parar de ter essa questão de que varejo é uma coisa muito cool, é uma coisa legal. E eu acho que até próprio posicionamento que o Cindy tem feito, né? Não é nem Cindy Loja, mas é Cindy, porque é legal, a gente tem que aproximar, conectar. E aí, voltando para a questão da tendência que vocês falaram. Quanto mais a gente fizer as conexões, ser verdadeiro e realmente ser autêntico no que a gente está fazendo nos nossos negócios, é a melhor forma de segmentar, de sedimentar, dá pra dizer assim, sobre as tendências de 2026. Perfeito, perfeito. É tanto carinho pela marca que já chama de Cindy, né? Exatamente. É tempo de casa, né? É verdade, já é de casa, com certeza. E Elifas, adorei que tu falou sobre como a gente vê que retail é chique, a gente ouve as tendências da NRF, aí a gente, né, fica obcecado por isso e quer sair aplicando, mas a gente tem muita coisa acontecendo também aqui no nosso mercado local. Muito. Tu que é um grande parceiro nosso, como que tu entende que as iniciativas do Cindy Lojas, a nossa FBV, a NRF brasileira, né? Exato. E o Connector Hub, nosso espaço de inovação, como que contribuem também para trazer essas tendências globais para nossa realidade do mercado local? Eu acho que desde que eu me conheço, por pessoa que eu me aproximei com o Cindy Lojas, foi justamente através da NRF. Isso foi lá em 2011, 2010. Então eu vinha para cá para acompanhar, porque o Cindy sempre teve essa conexão muito forte, né? Depois participei da Febravar, que hoje é FBV. Mas essa conexão foi muito interessante porque essa simplicidade de mostrar o que está acontecendo é o que conecta as pessoas, sabe? Então, eu também penso muito de como hoje em dia a gente tem que olhar realmente para os negócios de uma forma mais simples e menos pesada. Porque a gente nunca teve uma época talvez de tanta informação. E às vezes é muito engraçado, porque tanta informação às vezes deixa as pessoas desinformadas. Então, voltando para essa questão de ter um monte de ferramenta, eu acho que toda a longa cauda que o Cindy Lojas está fazendo vem da questão dessa incomodação das pessoas que fazem parte, da diretoria, porque ela é composta de pessoas do setor. Isso é muito legal. Então, a FBV ela veio para o quê? Para uma inquietude de trazer de fora para cá. Pô, o Connector Hub ele veio para mostrar o que é inovação, o que está acontecendo com as pequenas empresas, essa questão de trazer, e é muito legal esse ecossistema que está sendo criado aqui dentro, de trazer as pessoas para dialogar, para trazer, sabe, provocações, então, para o mercado. Então, acaba se formando algo que fica muito legal e único, porque se tu for parar para analisar, onde é que eu tenho isso no Brasil? Onde é que eu tenho hoje algo que se preocupa em todas as etapas? Vamos para a parte do varejo de educação, que é fundamental para a atualização das pessoas de uma forma simples, de vir aqui, né? Tem um café com lojista, são várias iniciativas que elas estão sempre preparadas. E acho que é muito legal isso, as pessoas estão começando cada vez mais a perceber isso. E cada vez mais entender qual é o papel de que o Cindy Lojas é um braço de apoio para as pessoas. E pessoas conectam pessoas. Não é à toa que a rede social ela precisa de pessoas. Então o digital é lindo e maravilhoso, mas tirando as pessoas, não tem. Inteligência artificial é lindo e maravilhoso, tirando as pessoas, não tem. Então nós temos cada vez mais voltar para isso. E aí voltamos. Todas as tendências desse 2025 indicam que 2026 é um ano da gente afiar o machado das pessoas. Que baita. É um parceiro, né, Nina? É um super parceiro. E aproveitando que a gente falou aqui de inovação, Victor, a gente não pode esquecer de desejar um feliz aniversário, não só para o nosso Cindy Lojas Porto Alegre, mas também para o Connector Hub, que está completando 4 anos de muita conexão, inovação, uma comunidade que só vem se fortalecendo. Verdade. E sabe quem mais está de aniversário, Victor? O nosso estúdio. Nossa casinha aqui, 2 anos de estúdio do Connector Hub. Realmente aí é um baita estúdio, são vários produtos aqui, vários podcasts gravados, incluindo Varejo de Movimento, mas realmente assim, ajudando negócios, ajudando o pequeno e médio varejista a mostrar o seu produto, a sua cara, de forma com muita qualidade. Verdade. Elifas, hoje é um pocket, hoje é uma participação rapidinha, mas a gente não pode deixar, tu sempre que vem aqui deixa uma mensagem realmente inspiradora, uma mensagem que o pessoal que acompanha o Varejo de Movimento se sente inspirado. A gente quer pedir mais uma dessa vez. Então, eu acho que é justamente dar os parabéns para todo mundo que está construindo isso, para todo mundo que já passou também, mas eu acho que é uma coisa muito interessante que tu fez, vocês fizeram lembrar aqui a gente teve, nessa edição da Feira Brasileira do Varejo, algo inédito. A gente trouxe uma das maiores atrações internacionais para cá.
E eu tive a oportunidade de conversar com ele, fazer o FBV Cast com ele, e ele deixou uma frase que eu achei muito legal, porque ele teve a oportunidade de fazer, dentro do FBV, o passeio de retail, né? Aqui dentro. Varejo Experience. Exato, obrigado. Então ele, e o depoimento dele disso foi que ele ficou apaixonado pelo jeito que a gente faz. Então olha que legal, a gente vai pra lá pra ouvir ele, e quando ele veio pra cá ele ficou apaixonado pelo jeito que a gente tem. Então a gente tem que realmente olhar que a gente é guerreiro. E ainda mais olhando aqui pro Rio Grande do Sul, que a gente passou por uma pandemia, passou por uma enchente, e estamos aí firme e forte. Eu acho que a resiliência nossa, ela tá muito forte. Então o meu recado que eu deixo é, vamos afiar cada vez mais machado, vamos se conectar mais com as pessoas. Eu acho que esse caminho vai ser muito forte para que 2026 seja um ano de muito resultado para todo mundo. Baita. Né? Elifas, muitíssimo obrigado. Obrigado eu. Mais uma vez por estar aqui no Varejo Movimento, compartilhando Uma com a honra. gente, realmente, nesse episódio tão especial de 88 anos do Cindy Lojas Porto Alegre e 4 anos do Corretor Hub. Mas para você que tá nos acompanhando até agora, ainda não terminou, né, Nina? Ainda temos mais um bloquinho. um bloco. E isso aí, com o nosso presidente Arsênio Piva de novo, fazendo um fechamento muito especial desse episódio realmente incrível, histórico do Inédito. Varejo Movimento. E inédito no formato. Vai vir muito mais, né, Nina? Mas fica grudadinho com a gente, logo depois da vinheta. Estamos de volta agora aqui com ele, nosso presidente Arsênio Piva, para Isso. encerrar esse episódio que foi tão especial para nós, né, Foi Victor? muito bacana. E, presidente, não podemos deixar de fazer um agradecimento especial ao senhor por estar aqui o episódio inteiro dividindo esse momento com a gente. Um momento tão significativo para nós também, né, Victor? Isso aí, presidente. Mas antes dos seus agradecimentos, já para realmente deixar aquela mensagem final, aquela mensagem inspiradora que a gente sempre gosta para os nossos ouvintes e para quem também está nos assistindo, qual é que é a sua mensagem nesses 88 anos, né, marcando realmente essa data para o varejista de Porto Alegre e de Alvorada? Bom, primeiro que a gente nunca pode desistir de nada. O mundo é feito de quem busca as oportunidades. E Cindy Lojas aqui é uma prova viva, né, de que aproveitar todos os momentos, as oportunidades, mantém uma entidade por tão longo tempo, né? E eu vejo que isso nos nossos negócios, na vida da gente, a gente ter sucesso, a gente tem que estar sempre buscando oportunidades. E não posso deixar de dizer que o Cindy Lojas é um lugar onde a gente pode buscar muitas oportunidades. Eu, pessoalmente, tenho encontrado aqui muitas dicas, muitas iniciativas que têm me ajudado na minha vida, tanto pessoal como especialmente profissional. Então, não desistir. Então, mensagem que eu posso deixar aqui, nunca desistam. Procurem entidades sérias como o Cindy Lojas para buscar ajuda. Acho que isso é importante. Ninguém está livre de precisar de ajuda. E quanto mais a gente buscar, a gente mais vai ter possibilidades de melhorar o nosso negócio. Então, busque ajuda. Claro que a minha recomendação é buscar ajuda no Cindy Lojas, né? Especialmente para os nossos lojistas, né? Buscar ajuda aqui. E eu tenho uma frase que eu uso muito, que vou citar o nome do autor da frase. Procurem ouvir ele não fala exatamente isso, mas o autor aqui é o Eduardo Teva, que eu uso ele como uma referência. Sempre que assistir um episódio desses, como esse de hoje aqui, tentem ouvir com mente de aluno e não com mente de professor. Se a gente for olhar, e é em qualquer lugar que a gente vai, numa palestra, num curso, num encontro, vamos com a mente aberta, né, com a mente de aluno, para que a gente possa sair de lá do encontro, da palestra, ou do curso, ou do podcast, enfim, de onde for, com alguma informação a mais do que a gente entrou. Então, se a gente conseguir fazer isso, ir com mente de aluno e sair olhando e prestando atenção, a gente certamente terá alguma novidade, alguma coisa para agregar no nosso dia a dia. Esse é o meu, assim, não é conselho, porque se o conselho fosse bom ninguém dava, né? Mas é uma dica, né? É uma dica para quem está nos acompanhando aqui por todas as plataformas, aqui o Cindy Lojas, o Varejo Movimento sempre está presente, que entrem e olhem dessa maneira. Com certeza, uma dica inspiradora, né, Com Victor? certeza, presidente. Muitíssimo obrigado, né, pela sua fala, realmente inspiradora para vários nossos varejistas. É um privilégio para mim estar aqui nesse episódio dos 88 anos do Cindy Lojas. Eu quero agradecer a todos os nossos colegas aqui, o Alexandre, o Elifas, a Jane Guerra, né, que estiveram conosco aqui nesse episódio. E são pessoas que representam muito para o varejo. Realmente o Cindy Lojas fica muito feliz de ter
essas 3 pessoas, além do presidente aqui, que certamente quem vai nos acompanhar aqui vai ter muitas informações maravilhosas sobre o que é o varejo, né? Então, obrigado, Alexandre, obrigado, Giane, obrigado, Elifas, e muito obrigado, Nina e Victor, por mais um episódio, e esse diferente mesmo, né? E comemorando aqui os 88 anos de lojas, eu já aproveito para mandar um abraço para todos os lojistas, todos os representantes, que também são aniversariantes, né? Junto com o Cindy Lojas, né? Quem é do varejo também pode comemorar esses 88 anos de Cindy Lojas, porque para eles que existe o Cindy Lojas, é para os nossos lojistas, para os nossos representados, para a sociedade, que o Cindy Lojas existe exatamente para defender seus interesses. Então, parabéns a todos, muito obrigado. E até uma próxima, né? Isso aí, presidente. Fazemos as palavras do presidente as nossas, Exato. né, Victor? E que baita episódio. Nina, eu já me sinto muito confortável de te perguntar. Temos um podcast? Temos um podcast histórico, inédito aqui no Varejo Isso em aí. Movimento. Que bom que estamos fazendo parte dessa história, né, Verdade, Victor? E verdade. agora a gente só deseja que o Cindy Lojas tenha mais 88 anos com muita solidez e credibilidade para o comércio de todo o Rio Grande do Sul. Com certeza estaremos sempre aqui defendendo os interesses do varejo. Nina, minha cara, para quem quer acompanhar mais do Varejo em Movimento, né, realmente aí já estamos na 3ª temporada, mais de 100 episódios, precisa fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, nunca é demais lembrar, né, Victor? Isso Deixar aí. o like aqui nesse vídeo. E se estiver fora do YouTube, por onde que acompanha a gente, Victor? Vamos estar sempre no Spotify te acompanhando na sua caminhada diária a caminho do trabalho, então não esquece, dá a sua estrelinha, compartilha realmente para a gente chegar a cada vez mais empreendedores e potencializar cada vez mais negócios. Nina, te vejo daqui a 15 dias. Isso aí, não esquecendo agora, episódios do Varejo em Movimento a cada 15 dias no YouTube e no Spotify. Então, vejo vocês no próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu! Tchau!